Boa tarde, olá a todos. Eu hoje era para falar só sobre um tema que já tinha previsto falar há muito tempo, mas por causa do acidente no elevador da Glória mudei a prioridade. Portanto, era para falar sobre só um tema, mas vou falar sobre três. Os dois primeiros vai ser mais rápido e o terceiro então é o tal tema que já estou para falar há muito tempo. Bem, o primeiro é uma coisa inesperada, isto é, não prevista neste plano, no vídeo de hoje. Ora bem, é para dar os parabéns ao João Almeida, porque acabei de ver agora, há uns 5 minutos por aí, né? Uma vitória extraordinária. Né? Eu não sou do tempo das grandes vitórias dele, né? Sou do tempo do final da carreira, mas não sou do tempo das grandes vitórias do Joaquim Agostinho, que continua a ser o melhor ciclista português das grandes voltas. Né? Pronto, não sou desse tempo, mas eu hoje estava a ver, portanto, a etapa 2 na Volta à Espanha, na Vuelta, né? A etapa mítica do Angliru, né? E vi o João Almeida como camisola vermelha, que é o Vingegaard, né? E muitos portugueses nas bermas da estrada, né? E pensei, bem, isto vai-me lembrar, isto deve ser como aconteceu nas vitórias míticas do Joaquim Agostinho, incluindo a de Alpe d'Huez. Né? Imagino que também tivesse havido muitos portugueses. Né? E, portanto, parece-me que finalmente o Joaquim Agostinho tem um herdeiro. Né? Porque no futebol o Eusébio já tem um herdeiro no Cristiano Ronaldo. Né? No atletismo, a Rosa Mota, embora não é bem a mesma especialidade, mas pode-se dizer-se que tem uma herdeira na Fernanda Ribeiro. O Carlos Lopes continua a ser herdeiro, e acho que vai continuar por muitos anos, infelizmente. Mas, pronto, o ciclismo era aquele desporto, o Joaquim Agostinho, dos grandes esportistas portugueses do passado, era aquele que ainda não tinha ninguém próximo. Claro que já tivemos, por exemplo, o campeão do mundo de ciclismo, o Rui Costa, já tivemos o Acevedo com sexto lugar na Volta à França. Tivemos umas vitórias, também agora não estou a ver bem, mas não me estou a lembrar bem, mas não tivemos um ciclista como o João Almeida, porque a etapa 2 foi extraordinária, não é? Isto é, o Angliru, para quem não sabe, o Angliru é uma subida mítica, é talvez a subida mais mítica, a mais difícil da Volta à Espanha. Tem inclinações de 20 a 23%, imagine-se, 20 a 23%. O João Almeida esteve desde o início da subida até à meta sempre na frente. Primeiro acompanhado por 4, 5, 6, 7 ciclistas, mas depois, à medida que ia subindo, alguns ciclistas iam ficando para trás. No final só ficou ele e o Vingegaard, mas o Vingegaard nunca se pôs na frente, nunca houve troca entre os dois. Né? Foi sempre o Joaquim Almeida, o João Almeida, a ir até ao fim, né? E a ganhar a etapa desta forma extraordinária. Né? Claro que, infelizmente, há sempre um infelizmente para a camisola vermelha. Bom, não é uma vitória, como se costuma dizer, uma vitória de perro, né? Porque não dá nada, ganhou 4 segundos, portanto está agora 46 segundos do Vingegaard. Não quero dizer que está tudo resolvido, porque ainda falta muita montanha. Eu acho que amanhã, eu agora não tenho certeza, mas acho que amanhã ainda há montanha. Né? Depois ainda vai haver mais montanha. Né?
Portanto, ainda pode haver mudanças, né? Portanto, 46 segundos, vamos lá ver. É certo que o Vingegaard esteve bem, né? Conseguiu acompanhar o João Almeida, né? Mas pode acontecer um dia mau, né, para ele, também pode acontecer para o João Almeida. Mas uma coisa é certa, esta vitória serviu para mostrar que o João Almeida é mais do que um ciclista de ganhar etapas. Portanto, é sem dúvida o melhor ciclista que Portugal tem desde os Joaquim Agostinho. Né? E portanto, 46 segundos, tendo em conta que ainda falta muita montanha, ainda não é propriamente impossível de recuperar, né? E portanto parabéns, né? Grande vitória que encheu de orgulho, eu imagino os portugueses que lá estavam, né? Vitória que encheu de orgulho todos os portugueses, de certeza, se estivessem lá ou se estivessem a ver pela televisão. Bom, mas agora mudando de assunto, portanto, vamos voltar ao elevador da glória. Né? Estava previsto só fazer um vídeo, mas bom, é um assunto que vai ser tema de conversa durante alguns dias, né? Não sei quanto tempo, mas é normal nesses casos. Né? Foi um assunto que tocou muitos portugueses, né? E não só, que emocionou e, portanto, vai ser um tema que vai haver muita gente a falar. Né? E, portanto, o que eu queria dizer, como, se bem se lembram, no último vídeo, com licença, no último vídeo, eu chamei a atenção para a necessidade urgente de apurar as responsabilidades, né? De que desta vez a culpa não morra solteira. Né? Depois, eu vi algumas coisas que dão razão àquilo que eu digo. Né? E vou ler aqui uma passagem, né, que eu descobri no Facebook, de uma testemunha do acidente de 2018, aquele tal acidente que o Fernando Medina, que era o Presidente da Câmara na altura, não quis saber. Né? Em maio de 2018, António Carloto, que aqui não diz, mas eu acho que é presidente de uma associação de amigos das Carris ou dos comboios, das linhas de ferro, uma coisa qualquer assim, eu peço desculpa de não saber o nome, eu acho que é ele, que é a mesma pessoa. Né? Portanto, em maio de 2018, António Carloto estava na Calçada da Glória a olhar para as rodas do ascensor em que circulava todos os dias, depois de saber que tinha descarrilado. Soube por moradores da zona o que tinha acontecido e foi ver com os próprios olhos os estragos de um pequeno incidente que não provocou vítimas, para logo depois dizer ao público, portanto o jornal, que tinha havido incúria na manutenção do transporte e que as rodas da composição estavam desgastadas. E depois diz ele, portanto, entre aspas, diz o António Carloto, descarrilou e desta vez não houve consequências. Da próxima poderá não ser assim, afirmou na altura. Bom, pronto, pá, isto é aquilo que eu disse ontem, não é? Anteontem, peço desculpa. É aquilo que eu disse no último vídeo, que é lavo aqui as minhas mãos, Pôncio Pilatos, não houve mortes, não houve feridos, portanto, foi um pequeno acidente, né? Não se quis, o que era um alarme, aquele acidente devia ter sido visto como um alarme para cuidar da segurança, né? E ninguém quis saber. Né? O que quiseram saber foi pôr logo o funicular em andamento, em funcionamento, porque
havia que transportar turistas, né? Porque Lisboa vive muito do turismo e o Elevador da Glória é um marco bastante usado pelo turismo, né? E, portanto, havia que se passar aquilo mais depressa para encher, para repor em funcionamento aquilo o mais rápido possível, né? Total irresponsabilidade e total incúria. E já agora, por falar em turismo, também hoje vi uma afirmação de um senhor, e também dou-lhe razão. O Elevador da Glória foi feito em 1895, por aí, não é? Portanto, 1894 ou 90, no início, no final do século XIX. Tem, ou está quase a fazer, 140 anos. Aquilo não foi feito para transportar 3 milhões de pessoas por ano, que é isso que eu acho, e agora não tenho certeza, mas eu acho que é 3 milhões por ano. Né? Não é isso, peço desculpa, eu acho que é isso, 3 milhões de pessoas por ano ou por mês, não é? Bom, não deve ser por dia, não é? Mas pronto, ou seja como for, a sobrecarga turística, né, fez com que aquilo atualmente tivesse uma capacidade de funcionamento que estava muito acima da sua real capacidade. Né? E, portanto, e disse o senhor, o que o senhor quis dizer é que isto também pode ter contribuído, né? Com pouca manutenção. Né? Havia problemas de segurança, ao que parece. Né? Mas o que interessava era pôr aquilo a andar para os turistas ficarem contentes. Né? Pronto, pois o alarme estava lá, em 2018 já tinha acontecido. Né? Agora, uma coisa, né? Também encontrei, diz aqui, um documento que diz que o Elevador da Glória teve a última manutenção na manhã do acidente fatal. Imagine-se. E depois vi pessoas a questionar como é possível, tendo havido uma manutenção da manhã do acidente, ninguém ter reparado nas falhas do funicular, não é? Porque se houve manutenção, não é? Como é possível que tenha passado, não é? Que tenha sido dado como uma vistoria positiva, não é? E claro, depois, por isso é que eu acho, eu disse e volto a afirmar, espero muito bem que desta vez a culpa não morra à solteira. Não é? Claro que depois veio o Presidente Carreis e hoje parece que voltou a afirmar que houve manutenção, que houve cuidados, enfim, mas por aquilo que eu ouço dizer, por aquilo que eu já li, parece que houve muita incúria, né? Muita irresponsabilidade, enfim. Agora, porque é que eu acho que desta vez a culpa não vai morrer solteira? Porque o acidente provocou muitas vítimas internacionais, muitas vítimas estrangeiras. E eu aposto que os países, os governos dos países aos quais essas vítimas pertenciam, né, vão fazer uma grande pressão para descobrir as causas e os culpados. Né? Já agora eu vou dizer as 16 vítimas mortais, as suas nacionalidades, que foram 5 portugueses, 2 sul-coreanos, 1 suíço, 3 britânicos, 2 canadianos, 1 ucraniano, 1 norte-americano e 1 francês. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é um dos acidentes em Portugal com mais vítimas mortais
de vários países, não é? Pelo menos aquilo que eu me lembro, não me lembro de um acidente com tanta vítima mortal de tantos países diferentes, não é? Portanto, o governo português, a Câmara Municipal de Lisboa, a Carris, a empresa privada responsável pela manutenção, não é? Vão sentir uma forte pressão, e ainda bem. Tem que haver culpados. Não é? Tem que haver culpados. Agora, e por falar em culpados, para acabar, eu ontem também disse, lá estou com ontem, peço desculpa, anteontem, disse que havia aproveitamento político, não é? E, enfim, nas redes sociais só tenho visto aproveitamento político por parte da esquerda. O que é que se há a dizer? Não é? É triste que em situações trágicas como esta há sempre pessoas sem cabeça, não é? Que é mesmo assim, que gostam de aproveitar tudo, não é? Aproveitar tudo. E então insistem muito sobre, agora por causa disto tem havido muita discussão entre o privado e o público, não é? Que foi empresa privada, que se fosse público, se fosse Carris, nada isto tinha acontecido, é culpa da privada. E pá, que discussão mais estéril, não é? Que discussão que não leva a nada. É impressionante, eu não percebo. Hoje vi 2 líderes políticos de partidos diferentes, opostos, não é? 2 líderes, um é líder, o outro já não é, não é? O André Ventura e o Pedro Nuno Santos a pedirem a demissão do Carlos Moedas. Epá, outra coisa que não leva a nada, não é? Enfim, é só para dizerem que é só para mostrarem que dizem alguma coisa, não é? Só para dizer que estão aqui, não é? Porque em Portugal tornou-se desde há algum tempo um desporto o pedir a demissão política, não é? Que é o mesmo que dizer, para ser franco, não é? É a mesma coisa que dizer que bom, e agora não tenho nada para dizer, pá, não me lembro assim nada, vou pedir a demissão de um político qualquer, nesse caso de Moedas, não é? É mesmo isto, pá, não tem, querem dizer alguma coisa, não é? Querem mostrar que ação, querem mostrar que estão atentos e então lembram-se de pedir a demissão, que é aquilo que sabem, não sabem mais nada, não é? Portanto, o André Ventura aqui esteve mal, não é? Há que dizer. O Pedro Nuno Santos não esteve mal, esteve péssimo, não é? Esteve péssimo, porque, como eu disse há pouco, houve aquele acidente de 2018, não é? Portanto, ele devia estar caladinho, não é? Porque já enterrou o PS e parece que quer enterrar ainda mais, não é? Devia estar caladinho, devia ter vergonha, porque está visto, não é? Os problemas com o elevador de agora não são de agora, não é? Já vêm do tempo do Medina, não é? Mas, como toda a gente sabe, o Pedro Nuno Santos e o PS atual sofrem de amnésia seletiva, não é? É impressionante, não é? É uma falta de vergonha que é uma coisa extraordinária, não é? Se o Moedas tiver culpa e que tiver que pagar, não é? Que tiver que ser demitido ou demitir, se eu for condenado, que seja, não é? Mas não vamos agora estar a pedir demissão por isso e por aquilo, quando ainda está-se a fazer investigação, não é? É incrível, não é? É impressionante. Bom, e então vamos ao pronto, isso já me esqueci, eu bem parecia tanta coisa. Eu peço desculpa, é sobre isto, mas ainda sobre o elevador da Glória, não é?
Outra coisa que tenho visto muito agora é, a esquerda não tem mais nada que fazer, então houve muita gente da esquerda a criticar a realização de uma missa em memória das vítimas, não é, do acidente. Eu fico aparvalhado, passa a expressão, não é? É impressionante, não é? Esta gente deve esquecer que estamos em Portugal. Não é? Eu explico. Em Portugal é um Estado laico, é certo, não é? Portanto, não há uma religião oficial. Não é? Mas primeiro há a tradição, não é? A religião católica apostólica romana é a religião maioritária em Portugal e faz parte da nossa raiz histórica e cultural. Não é? Faz parte da nossa tradição. Não é? E esta missa mostra também uma característica. Os portugueses são muito, como dizer, emocionais. Os portugueses têm esta coisa de mostrarem demasiada alegria, mas também muita tristeza quando acontece uma tragédia destas, é normal, não é? E esta missa, eu acho que qualquer pessoa com cabeça não leva a mal, seja crente ou não seja, não é? Só mostra solidariedade e mostra respeito, não tem mal nenhum, não é? E é uma coisa que faz parte de nós portugueses, sejamos católicos ou não, não é? E já agora, eu ainda me lembro de quando o Mário Soares, que era convicto agnóstico, ou era ateu, ou era agnóstico, enfim, e às missas especiais, havia missas em que ele ia. Não é? Porquê? Porque eu sabia que isso fazia parte da identidade portuguesa. Não é? Não quer dizer que uma pessoa que não vá à missa não deixe de ser português. Um português que não vá à missa deixe de ser português. Não é isso. Não é? Mas a religião católica apostólica romana faz parte da nossa identidade. Não é? E esta esquerdalha atual, não é? que é assim, pá, que não tem nada que fazer, do que estar a criticar, até uma missa em memória dos mortos eles criticam. Não é? É incrível. Não é? Eu nunca vi uma esquerda, tanto extrema esquerda como uma grande parte, porque eu junto as duas, porque a esquerda moderada hoje em dia quase não existe. Não é? Nunca vi uma esquerda tão ameaçadora como agora. Não é? Esta esquerda, se calhar quer acabar com o Portugal que nós conhecemos, não é? O nosso Portugal, Portugal que nós amamos. Não é? Querem pôr isto um país globalista, enfim, onde a identidade portuguesa se perca. Não é? É ridículo. Não é? Enfim. Pronto, e agora, o tema que já era para falar há mais tempo, né, e que não falei por causa do acidente do elevador da Glória, é a lavagem cerebral chamada, que tem o símbolo da bandeira palestiniana. Né? Eu não me lembro de ter visto, eu já falei nesse assunto noutros posts, peço desculpa, em textos no meu blog e acho que já falei até noutros vídeos, mas ainda não tinha falado numa coisa que eu vou voltar a falar na volta à Espanha, né? Porque de facto é extraordinário. Né? Eu acho que eu não me lembro de ter visto uma lavagem cerebral tão grande como esta. Né? Sobretudo a juventude, né?
está toda paranoica, não é? Bandeiras de Palestina por todo lado. Não é? Na volta à França não havia uma etapa onde não houvesse bandeiras da Palestina. Não é? Agora na volta à Espanha, igual. E chegou-se ao ridículo de, portanto, duas histórias. Há 2, 3 dias houve uma etapa que foi anulada. Não é? A etapa foi no País Basco. E parece, eu não sabia, parece que o País Basco tem uma grande afinidade com a Palestina, que também não é de espantar, porque o País Basco também quer ser independente. Não é? E, portanto, eu vi as imagens em direto e aquilo, a zona da meta estava cheíssima de bandeiras da Palestina. Os ciclistas passaram uma vez e não passaram a segunda, porque foi anulado o final da etapa. Não é? Portanto, essa etapa não teve vencedor por ameaças, não é? Porque os manifestantes que lá estavam queriam invadir a estrada, é? A zona da meta. É? Eu depois vi imagens, é? Vi um vídeo em que mostram de facto as pessoas a pressionar as barreiras, é? E vi lá voluntários da organização a tentar impedir que eles avançassem, é? Mas a etapa foi anulada. É? Nessa mesma etapa, muito antes, há manifestantes, também pela Palestina, que invadem a estrada quando os ciclistas estão a passar e provocam a queda do ciclista, felizmente sem gravidade. Não é? Portanto, canalha, gente insurreta. Não é? E numa etapa, também na volta, numa etapa antes, já tinha havido, foi no contrarrelógio, não é? Em que duas ativistas, por amor de Deus, duas terroristas, que é mesmo assim que se deve dizer, não é? A bloquear a passagem da equipa de Israel. Há uma equipa que se chama Israel, não é? Para bloquear a passagem, não é? Para a equipa não passar, pronto, e estragou a corrida deles, porque era no contrarrelógio por equipas, e então acabou ali, não é? Depois passaram, mas a etapa já estava estragada, não é? E depois, em manifestações, eu não sei onde é que eles vão arranjar tanta bandeira, não é? Eu não sei como é que eles conseguem, porque isto é obra de organizações de esquerda, extrema-esquerda, obviamente, não é? Partidos e tudo isso, PCP, partidos comunistas, blocos de esquerda, enfim. Eu não sei onde é que eles vão arranjar, como é que eles conseguem esvaziar tantos cérebros, não é? Depois aquela flotilha, que eu acho que já falei até, mas já que estamos a falar, vou voltar a falar, na Palestina, portanto, aquela flotilha que é mais um golpe publicitário, isto é, vai, depois volta para trás, depois vai outra vez, depois há uns barcos que ficam. Epá, que palhaçada, pá, a sério, pá. E depois a insistência estúpida na palavra genocídio, não é? Nem uma palavra contra as organizações terroristas, não é? E já agora, nestas bandeiras, não é? Havia lá uma, eu vi numa foto, do Hezbollah, não é? Não houve ninguém que queimasse esta bandeira, não é? O Hezbollah é uma organização terrorista, à vontade, não é? Que é isto? Não é? Epá, esta gente, não é? Esta gente que faz esses protestos doentios, psicopatas, não é? Esquece que Israel é o único país democrático da região, não é? E que esta gente, se vivesse a maioria, tenho certeza, 99% desta gente, se vivesse num país, sim, num território como Gaza, não é?
não aguentava nem uma semana lá, né? Num território liderado pelo Hamas, né? que é uma ditadura de terroristas. Né? Olha, os LGBT, gays, essa gambada toda, eram logo varridos. Né? Todos, andam todos aí, né? LGBT pela Palestina, gays pela Palestina, não sei o quê, eram logo varridos do mapa. Né? Não aguentava uma semana, muito menos do que isso. Né? Portanto, aliás, já há vídeos de confrontos entre manifestantes pela Palestina gays e entre árabes. Né? Portanto, pá, esta gente é ceguinha, pá. Tem aquele cérebro tão atrofiado, né? Que esquece-se que aqui podem fazer manifestações, porque na Europa é o continente mais democrático e mais livre do mundo. Né? Se vivessem em Gaza, em outras partes do mundo, né? Mas estamos a falar mais em Gaza, lá se iam as manifestações. Né? Portanto, enfim, mas depois falam em democracia, falam em liberdade, já sabem o que é isso, por amor de Deus. Né? Já sabem que, não sabem, não é? Aquilo é lavagem cerebral. Né? Põe-lhes uma bandeira da Palestina na mão e eles já vão todos contentes a pensar que estão a manifestar-se por uma grande coisa. Não é? Agora, e que fique claro, não tem nada contra o povo de Gaza, nem contra o povo palestiniano, né? Mas uma coisa é certa, né? Que Israel varra o Hamas de lá. Né? O Hamas deve ser, assim, razia total, varrimento total. Né? Aquilo deve ser varrido. Né? E estou a dizer o Hamas, não estou a dizer varrer Gaza, não é isso que estou a dizer. Né? Atenção. Pronto, é isso, pessoal. Hoje é um dia feliz, o João Almeida ganhou. Espero que depois continue. Né? Agora não sei se vai, o que é que vai acontecer depois, né? Mas pronto. Pessoal, partilhem, façam um gosto se quiserem, subscrevam, né? Subscrevam se quiserem também. E até à próxima, tá bom? E um grande abraço. Adeus.